Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aqui referente a redes de computadores na disciplina de MFC, Meios Físicos de Comunicação. Nós vamos dar uma estudada sobre cabeamento estruturado da norma ABNT 14565. É o seguinte, essa norma ela abrange logo antes, um tempo atrás, ela abrangia mais a parte de telecomunicações e mudou para a parte de redes de computadores. Eu vou chegar a mostrar aqui, apresentar a vocês uma versão que eu encontrei na casa da internet, uma versão obsoleta, tá? da norma do ano 2000 e também eu cheguei a pegar, conseguir, né, no caso fiz uma assinatura para poder ajudar você, meu querido aluno, é isso aí, para poder ajudar você a que pelo menos a gente pudesse visualizar a norma numa versão mais atual, que no caso é a atual, no ano 2019, foi lançada aí a última revisão e está o nome já alterado para cabeamento estruturado. Essa norma, ela não será disponível impresso, tá? Apenas eu vou abranger aqui alguns tópicos, porque é uma norma bastante grande, a quantidade de páginas, tem mais de 80 páginas, e a gente não vai ter condições aqui de ler tudo. Porém, eu vou, em alguns pontos específicos, vou apresentar para que você tenha uma noção desta norma que vai lhe ajudar na sua carreira aí, hoje acadêmica e futuramente uma carreira profissional, tá joia? Então vamos lá. Ok, turma, continuando, aqui é o seguinte, nesta norma 14.565, o nome dela estava no ano 2000, né? Procedimentos básicos para a elaboração de projetos de cabeamento de telecomunicações para redes internas estruturadas. Nesta norma, ela está obsoleta, tá? A gente vai chegar a ver aqui, ó, a montagem aqui, no caso, no primeiro andar, segundo, terceiro, quarto andar, parte estrutural, a parte aqui de cabeamento. Como essa norma aqui, que eu baixei aqui na internet, eu vou poder disponibilizar para vocês estudarem, aqui no caso, parte trançada, 4 pares, já explicando, começando. Eu vou seguir adiante, tá? Esse material aqui, no caso, eu vou poder disponibilizar para vocês estudarem. A norma atual, ela está na 14.565, está no ano 2019. No ano 2019, para poder adquirir esta norma, não estou pedindo para ninguém adquirir não, tá? Só estou esclarecendo. Aqui no caso, ó, eu teria que desembolsar R$242, onde está fora do meu orçamento. E aqui no caso, eu tenho essa mesma norma, ó, 30/9/2019, com apoio aqui da Target Normas. Não sei se não sei muito bem como é o contrato deles com a ABNT, tá certo? Mas toda norma da ABNT você pode visualizar na Target Normas. Se você quiser pretender futuramente imprimir, né, fazer um download, terá que desembolsar aqui um valor para poder imprimir, tá? Não consegue visualizar, quer dizer, clicar com o botão direito para gerar nada disso. Aí, tanto tem aqui dizendo o nome, ó, norma de acesso exclusivo. Aí aqui, ó, vem dizendo aqui no caso o meu nome, tá? É isso aí. Então vamos lá. Essa eu estou usando aqui para poder ensinar vocês, tá bom? Essa norma ela tem 82 páginas. A gente não vai ter condições aqui de ler as 82 páginas, porém eu vou tentar ter que dar vários saltos, né, para poder a gente ver as partes mais interessantes dela, porque aqui é uma atividade acadêmica aqui de uma escola técnica, tá? Não é nada muito assim, se fosse para aplicar agora, hoje na empresa, aí sim, aí a pessoa teria que adquirir ela, tá? Mas, como eu estou utilizando para fins educativos, não vejo problema. Então, vamos lá. E como sou professor aqui no caso, ó, é a norma cabeamento estruturado para edifícios comerciais. Perceba que a mesma norma já alterou o nome, tá? Mas tem muitas coisas aqui semelhantes. Então vamos lá. Aí aqui na norma, a BNT, vai ter a parte lá
do escopo, referência normativa, símbolos, variáveis constantes. A gente vai dar um pulo nessa turma aqui todinha, a gente vai começar a ver a parte de cabeamento e estrutura, tá? Eu vou passar aqui, ó, vou voltar, passar um pouco aqui devagar para que você possa visualizar como é que é o índice, tá? Caso você queira dar uma olhadinha com mais calma, você pode pausar o vídeo depois e ir assistindo para poder saber como é que é o índice, o que é que tem tal na norma atual, tá certo? O cabeamento backbone, danado é isso, aí a gente vai olhar tudo isso aí, tá? Esse vídeo vai ser um pouco longo, mas vai valer a pena, beleza, turma? Vou dar uma paradinha aqui, ó, novamente, uma paradinha. Essa parte aqui, ó, não vou chegar a ler tudo aqui, não. Senão vai puxar muito. A parte de topologia é bem interessante, a parte de rede, né, de computadores. Parte dos ensaios, compatibilidade, ó, cabeamento óptico, tá? E essas referências bibliográficas vale a pena dar uma lida também. Lembrando que esse material aqui é um material atualizado, tá? Tecnicamente falando, e que também vai lhe ajudar na sua carreira profissional. Então é de extrema importância você ter um conhecimento ou pelo menos uma noção desse conteúdo que a gente vai estudar agora, tá? A parte da fibra ótica está bastante atual, como é o tratamento. Às vezes tem empresa, por exemplo, tem profissional que ele, ó, nem selecionar, seleciona. Mas para a gente poder fazer um quebra-galho aqui, ó, aí o tio Neito vai ajudar. No caso aqui, hoje em dia, tem muita empresa que está trabalhando com fibra ótica, mas eles trabalham por causa da demanda aí que a CELP obriga que atualizem dos seus cabos par trançado para fibra ótica e não sabe como deve proceder às vezes. Aí paga uma consultoria, onde esta norma vem dizendo, entendeu? Tudo que você necessita para poder trabalhar com fibra ótica, no caso. No caso, cabeamento de fibra ótica, tá? Eu vou tentar aqui, ó. Só o índice, você já percebe que é um índice pesado, né? Então, vamos passar aqui. Aqui é a parte do prefácio, que vai falar aqui da BNT, do escopo, que no caso não é bem esse escopo aqui, mas da BNT. Agora aqui vem a parte do escopo da norma, no caso, né? Aqui no caso, ó, esta norma estabelece requisitos para um sistema de cabeamento estruturado, né? Extrema importância, para uso nas dependências de um único edifício. Lembrando que é de um único edifício. Se você vai trabalhar com diversos edifícios, um condomínio, e sim, ou um conjunto de edifícios, tá certo? Eu não tinha lido aqui ainda. No caso, pode ser para um edifício ou um conjunto de edifícios. Então, só daí você já dá para ver que essa norma ela vai abranger tanto um edifício completo, todo estruturamento, tanto par trançado, fibra ótica, tudo atualizado, tá? Que vale a pena sim. Como a gente está passando aqui a própria norma para poder estudar, é só você pausar um pouco o vídeo e dar uma lida com calma, tá? Eu não vou ler tudo, vou sim ler aquilo que vai agregar mais. Assim, tudo aqui vai agregar, tá? Mas eu quero dizer, vou dar uma ênfase melhor naquela parte mais didática para poder ajudar você a compreender o conteúdo, tá? Da norma. Aí aqui, ó, são outras normas na parte de proteção, né? No caso aqui, ó, para quem não sabe, por exemplo, cabo óptico, na parte subterrânea, aí tem essa norma, cabo óptico, subterrâneo, diretório, todas essas normas aqui, proteção contra desgastes atmosféricos. Muita gente tem problema aí no cabeamento que eles colocam no poste e às vezes o próprio sol desgasta porque não sabe qual material melhor, o cabo melhor para poder aplicar no meio da rua. Às vezes são mais barato e termina saindo mais caro, porque ele tem que montar toda a estrutura novamente, tá?
tecnologias, no caso, vai dizer mais por significado, por exemplo, acoplador de fibra ótica, dispositivo mecânico projetado para alinhar e unir conectores ópticos. Ou seja, se eu pegar e pudesse selecionar aqui um Ctrl F, deixa eu ver se eu consigo, né? Acoplador minúsculo, acoplador de fibra. Eu tive que aumentar aqui o link para que vocês pudessem ver, porque é dessa forma aqui que pode. Eu vou aumentar aqui para que a gente possa aprender melhor, tá? Dá não. Vamos lá. Passando aqui a parte de terminologia, né, das palavras e definições. Vou pular aqui a seção 3. Vamos direto para a seção 4, tá? Passando aqui. Ó, jumper, mid, tá? São tudo palavras técnicas. E quando a pessoa está lendo, aí fica mais fácil. Símbolos, pronto. Já aqui começa a minha parte aí de produção, né? Alguma coisa a mais. Variáveis e constantes, o K, coeficiente de aumento de atenuação no cabo. Todas essas siglas aqui, ó, essas letras, com certeza em projetos são cobrados, tá? Comprimento do cabo, B, comprimento do cabo Blackbone, ou coeficiente da matriz de transmissão. Aí, a partir do momento que a gente estiver lendo mais à frente, nós veremos que a gente vai ter que retornar para poder saber algumas siglas, tá bom? Então, vamos lá. Abreviaturas. Até aqui, ó. Encerrou a folha 20, folha 21. Continua as siglas. Vou pular a parte de siglas, tá? Pronto. Agora a gente vai para o requisito, a seção 5. Já a seção 5 é que começa a ficar mais interessante. Aqui no caso, ó, para os efeitos desta norma, considera-se os seguintes requisitos. Configuração e estrutura do cabeamento devem estar em conformidade com as especificações descritas na seção 6. Desempenho dos canais, balanceamento deve ser medido conforme os requisitos especificados na seção 7. Aí, ou seja, a gente vai aprender aqui a questão do balanceamento, tá? Este desempenho deve ser obtido por uma das seguintes condições. Lembrando que a norma, nenhuma norma, ela vai dizer exatamente todo o procedimento e sim quais são os requisitos mínimos para executar uma tarefa, tá bom? Então, se você quiser assim, professor, como é que faz o passo a passo? A norma diz não, nenhuma norma vai dizer. Ela sempre vai dizer de uma forma genérica e geral o como é que deve estar um determinado projeto, ou procedimento, ou operação, para poder você ter uma noção dos requisitos mínimos referente àquela atividade, que no caso aqui é o cabeamento estruturado, tá bom? Então, aqui o canal projetado, ele está dando aqui uma visão. Pronto, seção 6, agora, estrutura do sistema de cabeamento. Beleza, agora a gente vai começar a ver alguma coisa que venha agregar mais, né? Aí, ó, a parte geral, né? Esta seção identifica os elementos funcionais do cabeamento para edifícios comerciais, descrevendo como são interconectados para formar subsistemas, identificando as interfaces com as quais os componentes de aplicações específicas são conectados ao cabeamento. As aplicações da lista do anexo D são suportadas conectando-se equipamentos ativos às interfaces de redes externas, tomadas de telecomunicações, tomadas de equipamentos e distribuidores. Agora é interessante, né? Há um tempo atrás, digamos 10 anos atrás, tomada de telecomunicação era uma coisa totalmente diferente de uma tomada de equipamentos na parte de redes, tá certo? Tanto é a tomada de telefone e depois começou-se a ter aquela tomada que tinha a parte de rede com telefone. E hoje em dia as pessoas já estão usando já o telefone sem fio, né? Celular, para poder fazer de telefone, de computador, de tudo.
É assim mesmo, ó. Sistema de cabeamento estruturado especificado nesta norma. Restringe ao uso do caminho perf cords, que é caminho para conexão ponta a ponta, por ser prejudicial ao uso administrativo e operação. O sistema de cabeamento estruturado especificado nesta norma restringe ao caminho da coordenação para conexão de pontos a pontos, por ser prejudicial à sua administração e operação. Elementos funcionais. Em edifícios comerciais, os elementos funcionais do cabeamento são distribuidor de campos, aí ó, CD, backbone de campos, distribuidor de edifício, BD. Aí se a pessoa não ler isso, distribuidor de edifício, na minha cabeça veio logo banco de dados. Backbone de edifício, distribuidor de piso, cabeamento horizontal, ponto de consolidação, cabo do ponto a ponto de consolidação, cabo CP, tomada de telecomunicações multiusuário mútuo, tomada de telecomunicações TOM, equipamento terminal, aqui são siglas, né? Aí, subsistema de cabeamento, aqui no caso, ó, tá vendo? CD, BD, FD, TO. Aí o que? CD, o camarada vem aqui, ó. A norma ela é autoexplicativa, mas a pessoa vai ter que consultar, vai e volta, tá? Aí o distribuidor de campo, distribuidor de edifício, distribuidor de piso. Distribuidor de piso tem nada a ver com FD, né? Vamos lá. Aqui, equipamento terminal. No caso aqui é um computador, entendeu? Conectado aqui, ó, tomada. Ó, sistema de cabeamento genérico. Tá? Ele aqui está montando, mostrando apenas uma estrutura. Vamos lá. Desculpa, tá, turma? Subsistema de cabeamento, backbone. Deixa eu ver aqui, ó. Subsistema de cabeamento horizontal. Objetivos do projeto. Pronto. A parte aqui é interessante. Ó, em geral, interconexões e hierarquia do subsistema. Os elementos funcionais são subsistema de cabeamento. São interconectados para formar uma estrutura hierárquica, como mostra na figura 2, em instalações em que dois ou mais distribuidores utilizam o mesmo espaço físico. Vê no item 5.7.1. Não são necessárias interligação. Aí aqui, ó. Subsistema de cabeamento de backbone de campos. Aí, ó. Backbone de campos. Está sendo montado toda uma estrutura, tá vendo? Daqui. Esse cara aqui ele é responsável por esses dois. E um desses é responsável por todas essas estruturas. Esse aqui no caso, aí aqui no caso o cabo opcional, né? A legenda aqui, que é essa aqui, ó, se tivesse um cabo opcional daqui para cá. Mas pela estrutura não seria obrigatório, né? É opcional. Para você fazer um tipo de triângulo, tá? Deixa eu ver se tem alguma legenda aqui, ó. Cabo opcional, distribuidor opcional. Seguindo a mesma estrutura, onde se você seguir um desse aqui, ó, no nível desse, já montou a estrutura que você necessita. Se você tiver que fazer um opcional para ficar melhor, mais seguro e tal, pode fazer, não tem problema nenhum. Subsistema de cabeamento. A arquitetura do cabeamento centralizado. Esse caso aqui que a gente viu foi a parte geral, tá? Interconexões, interconexão e hierarquia dos subsistemas. Uma visão geral aqui, tá bom? Já nessa outra parte aqui, a arquitetura de cabeamento centralizado. Aí, ó. As estruturas de cabeamento centralizado óptico mostra na figura 2.2-b como os backbones e canais horizontais combinados. Os canais são formados por conexões passivas dos distribuidores. As conexões são obtidas utilizando-se tanto interconexões como conexões cruzadas.
E sim, outra coisa, se caso você pensar em adquirir uma norma, eu não aconselho não, é porque a norma, ela em pouco tempo ela atualiza, sabe? Ela muda muito. Se você puder pelo menos visualizar a norma, já ajuda bastante, tá bom? Então, localização dos elementos funcionais, olha aqui, ó, tá vendo? No caso aqui, ó, sala de telecomunicação, aí ó, TOCP, o FD, aí ela vai fazendo a comunicação, o cabo do backbone campus e a rede externa. Ela vai montar aqui a estrutura, infraestrutura de entrada, sala de equipamento. Eu estou fazendo questão, pessoal, de pegar a própria norma, porque se eu pegar, diminuir aqui o zoom, se eu pegar aqui a norma, aí você vai saber, quando de repente você visualiza em algum lugar, alguém faz um slide e que faz esse desenho aqui. Aí eles, não, veja como eu fiz. Não, normalmente a pessoa não faz como imagina. E sim a pessoa faz conforme uma norma determina, entendeu? E aqui foi um estudo, teve uma comunidade científica que estudou para poder chegar a essa conclusão, tá? Não é uma pessoa só que faz isso aqui, não, tá bom? Vamos lá, senão a gente está na parte 20 a 21. Aqui no caso, por exemplo, está aqui a... Cadê? Eu ia pegar aqui o título, sim. Interface do equipamento e interface de ensaios. As interfaces de equipamentos para cabeamento são localizadas nas extremidades de cada subsistema. Os distribuidores podem ter uma interface de equipamento para um serviço externo em qualquer porta e podem usar tanto interconexões como mostrado na figura 4. Quando conexões cruzadas, como mostra na figura 5, o ponto de consolidação não oferece uma interface de equipamentos para o sistema de cabeamento genérico. Aqui no caso, tem aqui o telefone, né? Como eu falei antigamente, as tomadas eram uma de telefone e outra da parte do RJ45. Hoje, bota lá, tem tomada, que aí tá a partezinha do telefone e a parte do RJ45. Tá? Aqui está acoplado aqui um computador, um telefone físico, equipamento ativo à rede, aqui é um path cord, que é o caminho aqui para poder coordenar as conexões, e o equipamento ativo aqui em um switch, ou diversos switch, uma mesa, né? Mesma coisa aqui no caso, o modelo de conexão, tá bom? Aqui, ó, conexão, modelo de conexão cruzada. Aqui no caso, essa interface de ensaio para o cabeamento são localizadas nas extremidades de cada subsistema e no ponto de consolidação, a CP. Quando presente, a figura 6 mostra a interface de ensaios possíveis para o subsistema de cabeamento horizontal e o backbone. Aqui, ó, figura 6. Tá vendo? Ele faz aqui a conexão. Isso aqui é um cabo. Sempre que você observar aqui, pessoal, esse triângulozinho aqui, esse carinha aqui é um cabo, tá? E normalmente é um cabo RJ45. Subsistema de cabeamento horizontal, mostrando aqui, tanto é que ele fica todo ele na horizontal, tá? E subsistema de cabeamento de backbone. Interface de ensaio considerando o modelo de conexão cruzada. Lembrando, turma, que isso aqui que eu estou apresentando a vocês é uma noção, tá? Para a pessoa fazer, digamos, montar uma arquitetura dessa, aplicar em um edifício, tem que fazer um estudo bem mais aprofundado e não vai ser uma aula de 20 minutos, em média, que vai resolver tudo isso. Você vai ter que sentar, ler, reler, ver as siglas, todas elas, saber o significado, tá? Mas meu objetivo é mostrar a vocês onde é que tem, como é que tem, onde é que está. Se você for trabalhar numa empresa, que essa empresa vai tá trabalhando com esse tipo de negócio, que normalmente o pessoal de rede está usando muito, você não pretende normalmente fornecer internet, assim, um exemplo.
Fornecer a internet é uma residência. Você gostaria muito de fornecer um condomínio, né? Vários e vários prédios. Então, isso aqui é a norma, tá? Vamos lá. Equipamento de ensaio, interface de equipamento, canal e enlace permanente. Dá uma passada aqui. Distribuidores. Ó, comprimento máximo do canal. O canal, se ele for horizontal, ele vai ter no máximo 100 metros. Se for horizontal mais backbone de edifício, mais backbone de campus, aí tem que ver o anexo D, tá? Vamos dar uma olhada lá nesse anexo D. Ele está lá embaixo. Deixa eu ver aqui, anexo D, né? Ver se ele vai aqui. E aqui ela é por parte. Aí tem a bibliografia. Os anexos sempre estão no final. Vou pegar aqui de baixo para cima. Tabela de conclusão. D, né? D5. Doação máxima. Pronto, anexo D. Aqui. Aplicações suportadas. As aplicações suportadas em cabeamento balanceado. Cabeamento balanceado aqui, especificado, suporta aplicações detalhadas no anexo. Outras aplicações, embora não listadas, também podem ser suportadas. As aplicações de cabeamento balanceado são dependentes do desempenho do canal das classes especificadas na seção 7. O cabeamento genérico foi projetado para suportar transmissões ópticas e elétricas balanceadas. As aplicações que usam transmissões não balanceadas estão fora do escopo desta norma. Aí aqui no caso, ele está mostrando aqui, ó, aplicações que utilizam cabeamento balanceado. Aí tem requisitos nacionais, o PABX, né, se fosse utilizar PABX, classe específica, que está mostrando as normas. Aqui as tabelas de conclusões específicas. Aqui no caso, se fosse na classe E, 2002, especificada é até 250 MHz. Definição para até 600 MHz. Aplicações suportadas por cabeamento de fibra óptica. O cabeamento óptico aqui especificado suporta as aplicações detalhadas neste anexo. Outras aplicações, embora não listadas, também podem ser suportadas. As aplicações em cabeamento de fibra óptica são dependentes do tipo de fibra utilizada e desempenho do canal. Na tabela D3 contém aplicações técnicas estáveis quanto às especificações de normas internacionais, UTI, Fórum ATM, I3E, 802 e a ISO IEC. Vamos lá. No caso aqui, ó, a atenuação máxima de canal para aplicações suportadas com o uso de cabos de fibra óptica. No caso, atenção, a atenuação máxima de canal é multimodo. Aqui no caso, a aplicação de rede, ó, Fórum 850 metros, né? 1.300 milímetros, monomodo.
Isso aqui são as distâncias, tá? A pessoa vai aplicar o cabeamento de fibra ótica. Aí para cada caso vai ser um caso. Aqui na tabela de conclusão, todo esse conteúdo aqui ele pode ser consultado também na internet, sabe? Agora só que você tem que ter um cuidado, porque assim, muita gente consulta os dados pela internet, mas nem sempre aqueles dados estão atuais. E como é que você sabe? Você, meu querido aluno, que está estudando aqui na questão de rede de computadores, é importante que você consulte a norma atualizada. Para poder consultar a norma atualizada, para poder fazer o procedimento correto, tá certo? Vamos lá, aqui no caso são consultas sobre as distâncias, tá? As velocidades. Vamos voltar lá para aquela seção 6 que nós estávamos lendo. Então aqui. Essa parte aqui. Aqui nós paramos. Né? Agora as dimensões e configurações da infraestrutura de entrada. Compreende a interface com os serviços externos ao edifício, ao complexo de edifício e ao caminho dos cabos aos distribuidores internos. A infraestrutura de entrada é necessária quando o backbone de campos e os cabos de redes públicas e privadas, incluindo antenas, entram no edifício e necessitam de uma transmissão para cabos internos. Aí, ó, normas locais podem requerer infraestruturas específicas, lembrando que todas as normas locais devem atender uma norma internacional de padrão universal, entendeu? Esta norma aqui da ABNT, que é a 14.415, ela está em conformidade com a norma internacional, que está citada lá na referência bibliográfica, tá? O cabeamento de serviço externo. A distância entre EF e o distribuidor correspondente pode ser significativa. O desempenho do cabo entre estes pontos deve ser considerado parte do projeto inicial e da implementação das aplicações do cliente. Aí tem as partes de distribuições, canais, que foi aqui que a gente parou a questão lá para ver o anexo dele, tá lembrado? Bom, vamos lá. Olha aqui, ó. Edifício A, edifício B e outros edifícios. Ou seja, exemplo, deixa eu botar aqui, ó, diminuir um pouquinho. Pronto. Exemplo de um cabeamento com distribuidor do edifício e de piso combinado. Ou seja, aqui nesse edifício A, para o edifício B, vai ter apenas um cabo aqui, que no caso é o cabo de fibra ótica, né? E vai ter aqui uma entrada, onde essa entrada não vai ser uma entrada para o... Como é que posso dizer? Não vai ser uma entrada para cada edifício, é o padrão, né? Vai ser, entrou em um edifício, de um edifício vai para o outro, entendeu? E aqui vai estar toda a distribuição da estrutura lá para montar a estrutura de cabeamento, tá? Do mesmo jeitinho que está feito esse cara aqui, vai seguir esse aqui. Só que esse daqui tem o CD, que ele vai ter uma parte inicial, né? Tem a parte estrutural lá do servidor. E ele vai distribuir para todos os edifícios, entendeu? Depois esse mesmo cara vai ter a saída dele para poder chegar para um outro edifício. Se tivesse um outro edifício aqui, ia seguir do mesmo jeito para um outro edifício, caso existisse, né? Então vamos lá. Já aqui, ó, o exemplo de um cabeamento com distribuidor de edifício e de pisos combinados. Aqui, ó, térreo, primeiro andar, segundo andar. Em certas circunstâncias, por razões de segurança ou confiabilidade, redundância
podem ser consideradas no projeto do cabeamento. A figura 8 apresenta um exemplo de conexão de elementos funcionais para oferecer proteção contra falhas em outra ou mais partes da infraestrutura de cabeamento. Esta pode ser a forma básica para um projeto de cabeamento fornecer alguma proteção contra danos causados por fogo ou falha nos cabos de redes públicas ou internas. Aí vai ter o cabo de entrada, aqui no caso pode ser duas, aqui ó, FD2, TO, tá? Os terminais. E tem mais cabos aqui. Tomada de telecomunicações. Essas tomadas aqui. Isso aqui é para o comprimento, a distância, né, de um cabo para o outro, né, na área de trabalho deve ser limitada para garantir o gerenciamento, deve ser dimensionado pela aplicação das seguintes equações. Aí faço a pergunta a você, né, meu querido aluno, e já sei que tem aluno que no caso já é profissional, né, está trabalhando com redes. Aí eu pergunto, você conhecia essa fórmula aqui? Não. Então, mas só que é o seguinte, vejam só. Essa fórmula, por exemplo, o L aqui, né, é o comprimento máximo do PF Core expresso em metros, utilizado na área de trabalho. H, no caso aqui H, é o comprimento do cabo horizontal expresso em metros. E o K, que está logo aqui abaixo, é o fator de correção, 0,2 para cabos UTP, e 0,5 para cabos blindados balanceados de 26 AWG. Aí você diz, poxa, professor, para que eu vou querer saber um negócio desse? Isso aí na prática aí eu não aplico. O camarada manda eu colocar lá o cabo e acabou. Se manda quem pode, obedece quem necessita. Não é bem assim. Porque, por exemplo, se tiver um concurso público aí, um tribunal de justiça, por exemplo, e ele disser lá, ó, qual é a fórmula aplicada para o PF-Core? E aí você vai fazer o quê? Ele vai botar lá várias opções e você não vai saber qual é a fórmula correta. E aí você perde a vaga onde você poderia trabalhar num bom emprego público, entendeu? Então é importante que você dê uma certa ênfase a alguns detalhes desse tipo. Tá? Você não pode deixar passar essas informações só porque você não vê no seu dia a dia do trabalho. É importante que você entenda isso. Tá bom? Vamos lá. Ponto de consolidação. Sala de equipamento, sala de comunicação. Geral. Pronto, aqui no caso, geral, né? Desempenho do cabeamento balanceado. Geral. Esta seção específica, o desempenho mínimo e um cabeamento balanceado para um canal enlace permanente, o enlace do CP, figura 9. Que no caso aqui é a figura 9. Pronto, peguei uma posição boa. Então pronto, aqui no caso é o cordão do equipamento, né, o PF cord. Aqui ó, o canal pode ser menor, tem que ser menor ou igual a 100 metros, não pode estar muito distante, né? Marque isso. Já o enlace para o outro, aqui no caso o PF cord, tem que ser menor que 90 metros. E do enlace para o CP tem que ser igual a 15 metros. Lembrando que todas essas siglas, a pessoa vai ter que voltar lá para aquela sigla para saber cada pontinho desse aqui, tá? Não vou falar tudo de cabeça não. Vamos lá, configuração. Aqui, ó. A conexão opcional, né? Que aqui são aquelas conexões opcionais. O camarada às vezes tem que colocar. Mas do canal em fibra ótica até aqui. Direto, ó, o cordão. O canal de fibra ótica. Aqui é o PF, aqui é o PF Cord jumpado, tá? PF Cord. Ó, a legenda aqui, ó, EQP.
Então, tem que botar tudo. EQP, olha. Equipamento optoeletrônico. Aí também tem EPQ, equipamento. TE, equipamento terminal. Aqui, ó, caso equipamento terminal, cabo de equipamento. Exemplo de conexão de um sistema mostrando a localização de interface de cabeamento e a extensão de canais interligados, tá? Vamos lá, vamos seguir. Classificação do cabeamento balanceado. Estas normas específicas. Aqui no caso, classe A específica até 100 kHz. Classe B específica. Aí cada caso vai ser do cabeamento aqui, ó, parâmetro de desempenho do cabeamento balanceado. Implementação do cabeamento balanceado. Geral, cabeamento balanceado. Toda essa parte aqui da norma, né? Por exemplo, aqui no caso, os componentes balanceados mencionados nesta seção e na seção 6 são determinados em funções da impedância e da categoria. Na referência de implementação desta seção, os componentes usados em cada canal de balanceamento devem ter a mesma impedância nominal. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar. Isto é, de 100 ohm ou 120 ohm, que aqui é uma grandeza em física, tá? Em parte elétrica. Para a classe AC. Cabeamento horizontal. Aqui no caso, ele está botando aqui, deixa eu estar a legenda antes. Nesse caso não teve legenda. Aqui no caso, pessoal, ele está mostrando aqui a distância, no máximo. E assim, vê só, isso aqui não é de hoje não, tá? Mesmo que essa norma aqui ela venha falar no ano 2019, a gente está no ano 2020, ela vem dizendo o seguinte, que é no máximo o canal igual 100 metros no máximo. Eu lembro que também quando a pessoa vai trabalhar no cabo RJ45 é no máximo 100 metros. E outra, antes de 100, às vezes ela está perdendo pacote. Já é diferente no caso do fibra ótica, tá? Mas sempre uma medida de segurança, né, para manter a qualidade aí da conexão, em média 100 metros, pessoal. Vai daqui para um outro lugar, no máximo 100 metros, certo? Aí tem gente que não tem uma régua, né, para medir e vai no matuto, né, eu falo ali o popular, não, são 100 passos, que cada passo fala um metro. Não vá por aí não, tá? Às vezes fica próximo aí, mas se a pessoa é baixinho, aí já teria que dar bem mais passo, então não vá por aí. Conexões modelo, e existem treinos sim de 100 metros, tá certo? Esse é o mundo perfeito, né? O camarada vai trabalhar no campo, aí ele tivesse lá, além de todo arsenal, ainda uma treina daquelas de arquitetura, de engenharia civil, que ela parece um rolo, aí chega a 100 metros brincando. Esse é o ideal, porque assim você garante uma futura multa, um futuro problema, porque você pensou que estava 100 metros e de repente estava o quê? 150 metros, às vezes 200 metros, porque a pessoa não tem a noção, tá? Pronto, basicamente tudo aqui é 100 metros. Pronto, chegamos aqui. Comprimentos assumidos usados na modelagem matemática do cabeamento horizontal, tá? Um FD para CP, segmento, aí vai ter no mínimo 15 metros, no máximo 85. CP para TO, no mínimo 5 metros, no máximo não tem. PFCOD na área de trabalho, A, PFCOD elaborado aqui, ó. Esse A aqui, se não existir o CP, o comprimento mínimo para o PFCOD na área de trabalho é de 1 metro.
Se não existir uma conexão cruzada, o comprimento mínimo para o path-core de equipamento é de 1 metro. Ou seja, quando não tem, no mínimo é 1 metro. Tá bom? Aqui no caso, equações de comprimento e segmentos horizontais. Eu não vou cobrar uma coisa dessa aqui na prova não, tá bom? Mas só que é importante que você entenda que esses conhecimentos dessas tabelas, ela às vezes realmente caem em concurso. Porque a ideia do concurso público é derrubar a pessoa, não é aprovar, é derrubar porque é muita gente querendo uma vaga dos sonhos. Tá? Então, é importante que você dê uma olhada com calma. Veja aí no caso, se não fizer uma assinatura para poder visualizar, você pausa aqui o vídeo, leia com calma, porque, por exemplo, modelo de conexão, TO, figura 12A, aí quando o camarada volta aqui na figura 12A, eita, cadê? Deixa eu ver aqui, a gente teria que voltar lá, figura 12A, 12A, B e C, os canais de conexões, tá? Aqui no caso de conclusões, modelos, equação de implementação. Tem uma parte muito técnica aqui, turma, que vocês têm que ir com calma. Nota, para temperaturas operacionais acima de 20 graus Celsius, convém que o H seja reduzido em 0,2% por grau Celsius para cabos blindados e 0,4% por grau Celsius entre 20 graus Celsius e 40 graus Celsius e 0,6% por grau Celsius entre 40 graus Celsius e 60 graus Celsius para cabos sem blindagem. Esta redução do comprimento permite uma mensagem para acomodar o desvio de temperatura de inserção. Agora vem aquela pergunta clássica que, se vocês estivessem aqui na minha frente agora, fariam. Professor, e o técnico em rede de computadores? Ele vai utilizar um medidor de temperatura para saber quantos graus Celsius está o cabo, o ambiente? Como é que ele vai fazer um negócio desse, professor? Tá vendo aí? Ou seja, muitos técnicos em rede de computadores, por exemplo, eles trabalham, às vezes até anos, e nunca utilizou isso. É o que eu estou tentando dizer a você. Uma coisa é você ler um material desse e dizer assim, isso eu não vou aplicar na minha vida profissional, mas de repente você vai ver lá um concurso lá de rede de computadores que está solicitando lá, perguntando a temperatura, quando o cabo é blindado, claro, e a 20 graus Celsius, a 0,2, se ele não é blindado, o camarada tem que ter um cuidado maior. Aí com isso, vai de 40 graus Celsius a 60 graus Celsius para cabos sem blindagem. Ou seja, eita, desculpa, tá? Apertar aqui. Ou seja, é muito importante que você entenda para que serve esses termos, para que serve essas distâncias limitando, ó, essa distância aqui de 100 metros, deste equipamento para aquele, para que isso? É porque eu quero? Não, porque está determinado em norma, que já foi estudado, testado e comprovado que é acima de 100 metros de um equipamento para o outro começa a dar problema, a estruturação. Então, são vários cuidados, tá bom? Aqui é esse no caso aqui, as dimensões, tá? Deixa eu ver aqui. Calculado. Ó, restrições, né? DFE, aqui, ó. Máximo das classes DFE. Quando vai falando aqui restrições, é importante isso aqui, ó. As seguintes restrições gerais são aplicadas às classes DFE. O comprimento total do canal não pode exceder 100 metros. Perceba que esta norma, vários pontos, ele vem dizendo que não pode exceder 100 metros.
entendeu? Não é algo que eu acho, não. Quanto quadro, quanto quatro, quando quatro conexões forem utilizadas no canal, o comprimento físico do cabo de backbone deve ser um comprimento mínimo de 15 metros, ou seja, dentro dos 100 pode ter lá 15 metros, comprimento mínimo. Aqui é uma tabela, tá? Eu vou dar uma pausa aqui para você poder depois dar uma estudada, tabelinha. Sempre falando lá da parte lá dos cabos blindados, não blindado. Desempenho do cabeamento óptico. Isso aqui é mais, como posso dizer, o pessoal tá focando mais nisso aqui, né? Fibra óptica, então. A especificação de um projeto de cabeamento de fibra óptica de uso de um sistema de cabeamento estruturado deve ser feita considerando as informações contidas no anexo D, o que a gente já viu lá embaixo. Esta norma específica nas seguintes classes e tipos de cabeamento de fibra óptica. Classe OF300, classe OF500 e classe OF2000. No caso de OF300, 300 canais que suportam aplicações de fibra óptica para o comprimento máximo de 300 metros. Mesma coisa. Canais que suportam a aplicação de fibra óptica para o comprimento máximo de 500 metros. E cabos com canais que suportam a aplicação de fibra óptica no conjunto máximo de 2.000 metros. 2.000 metros é o que vale a 2 km. É uma distância muito grande, pessoal. Muito grande mesmo. Aí vamos lá. E tem também os tipos OM1, OM2, OM3 e OM4. É a tabela 6 e 7. A gente vai ver essa tabela logo logo. Os tipos OS1, vê anexo D. E OS2, vê tabela 8. Os canais de fibra óptica devem ser componentes que estejam em conformidade com a seção e a seção 10. Estas conexões específicas, a construção física, diâmetro do núcleo, revestimento e abertura numérica, e o desempenho de transmissão, com relação às configurações e implementações desta seção. Tá? As fibras ópticas utilizadas em canal de cabeamento devem ter a mesma especificação. Escolha dos componentes, né? Aqui, ó, atenuação do canal, topologia do canal, aqui no caso já envolvendo a parte fibra óptica, tá? Ó, o path cord do jumper, canal, o path cord da área de trabalho, o cabo de equipamento, o canal combinado comutado. Aqui quando fala canal, aqui no máximo deste equipamento a esse, é no máximo 100 metros, tá? O S aqui apresentado na legenda é ementa óptica. Aqui, ó. Quando a pessoa vai fazer lá a fusão lá da fibra óptica dos cabos, ó. Tem esse cara aqui, tá? Cabo horizontal permanente. Lembrando que tudo isso aqui fala horizontal, mas tudo em cima pendurado em postes, tá? Aqui são as tabelas, né? Decibel por quilômetro. Atenuação máxima de fibra óptica, dB por quilômetro. Eu vou dar uma paradinha aqui para vocês olharem, tá? Comprimento da onda, multimodo, 850. Vou dar uma descida aqui. Largura da banda modal de fibras ópticas, multimodal. Pessoal, tem um pouco de paciência, tá? Que esse conteúdo é um conteúdo pesado, tem muita especificação técnica e muitos detalhes que a pessoa tem que pegar a norma, consultar. Aí para isso eu estou dando essa pausadinha aqui
para que você possa entender um pouco se fosse aplicar em determinada situação, tá bom? Vamos lá. Atrás de propagação, requisitos dos cabos. Aqui são todas essas normas. Os cabos balanceados devem estar de acordo com a ABNT. Tá? E os cabos ópticos, em função das aplicações do projeto, devem estar conforme a ABNT, aí vem dizendo estudinho. São várias normas. Requisito de hardware e conexão. Isso aqui é interessante. Esta seção especifica as diretrizes e requisitos de hardware de conexão usado em cabeamento estrutural. Para os efeitos desta seção, um conector é um componente normalmente montado em um cabo em um dispositivo, excluindo-se um acoplador para unir elementos de um sistema de cabeamento. Esta norma especifica o desempenho mínimo de transmissão de conexões acopladas como parte de enlace ao canal. Os requisitos usados nesta seção são aplicáveis às conexões acopladas e devem ser atendidos também para os conectores modulares e tomadas. Tá bom? Esses requisitos são aplicáveis aos conectores individuais, que incluem as TO, PF-Canon, conectores, CP e conexões cruzadas. Todos os requisitos para este componente são aplicados à escala de temperatura de 10 graus Celsius até 60 graus Celsius. Olha só, vejam só, a gente vive, né, em média de 25 graus Celsius, no máximo 30. 60 graus Celsius já está quente, quente pra caramba. Tanto é que, para você se lembrar, né, da parte lá de química, quando a água entra em ebulição é a 100 graus Celsius, ou seja, está muito próximo. Então, passou já da metade da temperatura para começar a entrar em ebulição e o cabo pode começar a derreter, né? Esquentar aí. O requisito de desempenho não inclui os efeitos dos jumps de conexões cruzadas ou PF cords. Os requisitos para PF cords balanceados são apresentados na seção 13. Nota, esta seção não trata dos requisitos para dispositivo, como equipamentos ativos ou passivos, incluindo aqueles cujo propósito principal seja servir a aplicação específica ou fornecer compatibilidade com outras normas. Os exemplos incluem adaptadores de meios físicos, caçadores, impedâncias, resistores de terminação, equipamentos ativos de rede, bem como filtros e dispositivos de proteção. Tais dispositivos são considerados fora do escopo de cabeamento estruturado e podem ser feitos adversos sobre o desempenho da rede. Entretanto, é importante que sua compatibilidade com o sistema de cabeamento e com o equipamento de rede já seja considerada antes do uso. Aqui é a localização da estrutura, projeto, né? Além do seu propósito principal, o hardware de conexão deve ser projetado para oferecer um meio para identificar o cabeamento conforme descrito na seção 12. A gente vai dar uma olhada lá, tem a forma de especificar a descrição do cabeamento, um meio de gerenciamento fácil, ordenado dos cabos. Já na norma antiga, ela mostra com mais calma as propostas para poder organizar a estruturação dos cabos, né? O meio de acesso para monitorar ou ensaiar o cabeamento, proteção contra danos físicos e ingresso de contaminantes, uma densidade de determinação eficiente em espaço sem prejudicar o gerenciamento, um meio para atender aos requisitos de blindagem, equipotencialização de terra quando aplicável, ambiente de operações, montagens. Então, vamos lá. Marcação e codificação por cores.
Aqui no caso, isso aqui é a estrutura lá do cabeamento de rede, né? Do RJ45, por exemplo. Aqui tem parte verde, ó, verde, ó. Aqui vem dizendo, pá, aí a cor, pá, um primeiro, aí ó, T568A a T568B aqui no caso. Esse cara aqui. Esse outro aqui, tá? Hoje em dia você pega toda essa informação aqui pela internet de uma forma muito fácil para realizar as conexões, tá certo? Mas vamos lá, vamos mostrar aqui. Ó, branco, azul, branco, laranja, branco, verde, branco, marrom. Aqui são os tipos de conexões, tá certo? Lembrando que esse que está com a churazinha assim, é aquele, no caso, vamos supor, azul claro, verde claro, marrom claro, entendeu? Porque aqui na norma ela não bota cores, não, né? A ideia não é deixar muito intuitivo, não. Mostra a configuração das pares de acordo com o IEC, isso aqui é a norma. Categoria, a trava. Categoria de desempenho de hardware por conexão. Hardware de conexão para fibra óptica. Requisitos gerais. Os requisitos 10.3.2 e 10.3.3 são aplicáveis a todo hardware de conexão usada para oferecer conexão entre cabos de fibra óptica descritos nesta norma. Muito importante, depois a gente vai fazer um estudo sobre essa norma também. Os requisitos 10.3.4 são aplicáveis apenas às tomadas de telecomunicações. Os acopladores e os conectores devem ser protegidos contra poeira e outros contaminantes enquanto estiverem em estado ociosos. Interessante que muitas vezes os cabos de rede o pessoal deixa de qualquer jeito. E ainda tem outra, não protege, né? Em vez dele estar lá dentro do armáriozinho, fechadinho, às vezes até com chave, a pessoa vai, deixa aberto, esquece, acaba com a rede, tendo que dar um retrabalho arretado depois. Recomenda-se também limpar as faces dos conectores de fibra antes da conexão ao equipamento ativo, tá? Isso aqui é uma coisa que, infelizmente, as pessoas, não é só fibra ótica não, tá? O RJ45 também, a pessoa passa lá um pano, você tá molhado com nada não, passa um pano só para tirar poeira, ajuda bastante, mas muita gente só quer saber se a internet caiu ou não. Tem que ter um cuidado com isso aí, tá certo? Marcação de código de cores, atenuação, acentuação de hardware de conexão com a fibra óptica, conectores acoplados, atenuação a decibéis, 0,75, aumenta até 0,3, tá? Vamos ver aqui essa parte aqui. A codificação correta dos conectores e acopladores, por exemplo, por meio de cores, deve ser usada para assegurar que o acoplamento de tipos diferentes de fibras não ocorra. Adicionalmente, a polarização e a identificação das posições de fibra óptica podem ser usadas para garantir que a polarização correta seja mantida para o enlace duplex. Aqui, ó. Vamos lá. E aqui, ó, a vista frontal, tá? Fazendo a conexão, ó, a forma correta para poder realizar. Interessante que até mesmo se ele tiver, ó, se você observar aqui o detalhe, esse daqui está em pé, quando é BA, e quando é AB, está aqui, ó, em outro sentido, tá vendo? Se isso for na horizontal. Se for na vertical, aqui, ó, o BA
Agora vem a pergunta, por que a fibra ótica tem que estar sempre invertendo? Sabe por quê, pessoal? Vejam só, vou até explicar. Se esse daqui fosse o TX ele virá para cá por RX. O RX vai para o TX. Mesma coisa aqui, ó. TX para o RX, o RX para o TX. Transfere dado, recebe. Recebe, transfere. Entendeu? Porque se colocar igual, já transfere, sempre vai ficar lá transferindo, nunca vai ficar recebendo. Tem que ter esse cuidado aqui, que no caso é o de fibra ótica, tá? Aqui, ó. As conexões, tá bom? O PEFCORD de fibra ótica. Aqui o PEFCORD. Para quem tava na dúvida, né, pensando, pô, que danado. Muito, muito longo, entendeu? Topologia. Localização, configurações montadas, ponto de consolidação, dimensionamento e configuração. Aqui no caso, uma grade hexagonal fornece a cobertura mais eficiente. Outra forma de grade, como quadrados ou retângulos, pode ser usada em circunstâncias normais. É melhor a localização para o ponto de acesso sem fio ou antena, que é o centro da célula. Tá? Interessante que isso aqui lembra muito a colmeia, né? Como tudo que Deus faz é perfeito. E aqui, ó, lembrando que desse ponto aqui, ó, da área de cobertura, tem que ter no máximo, no mínimo 30 metros, entendeu? Esse raio aqui no mínimo é 30 metros. Não pode ultrapassar de 30 metros, tá certo? Canal lace. Começando. Sempre vai ter no máximo 100 metros. Igualzinho semelhante ao RJ45. Daqui a gente já começou os anexos. Deixa eu ver aqui se vai ter algum ensaio aqui interessante que a gente possa situar. Se caso vocês, depois desta aula, né, que eu sei que ficou muito corrido, eu pulei muita coisa aqui, se disser, professor, vamos ver aquela parte lá específica, aí eu venho aqui, faço com mais calma, tá? Porque aqui no caso era apresentar a norma, tá certo? E também mostrar a vocês o cabeamento estruturado, que hoje a norma está abrangendo tanto a RJ45 como também a fibra ótica. Nomenclatura para cabos balanceados, que é, no caso, nomenclaturas. Interessante que na norma antiga, as nomenclaturas eles já falam com uma aqui, ó, estrutura, ele procura sempre classificar, organizar de uma forma de identificação do cabo, cabeamento, de uma forma bem mais didática, entendeu? A norma anterior. Apesar de ter muita diferença, mas ele vem explicando, eu acho muito bom. A forma antiga ainda vinha uma quantidade de detalhes bem maior do que a norma atual. Alguns pontos foram perdidos, outros as pessoas deixaram de aplicar e as mesmas configurações e determinações, conexão, cabo óptico, tá vendo? Ele já falando aqui, os cordões. Bom, eu não posso falar muito isso aí, tá? Porque no caso, eu não determino a norma, mas a didática da anterior eu achei bem mais, metodologia muito mais atraente. Capa do cabo, par, que no caso par trançado, TP.
exemplo, das tomadas. Isso aqui já são aquela questão dos anexos. Aí depois dos anexos, virar aqui, isso aqui são tabelas, tá, turma? Eu não vou ler toda essa tabela aqui a vocês não, que aí senão não vai agregar e também não vão conseguir memorizar. Nem eu memorizo tudo isso aqui não, tá? Tanto é que isso aqui é uma forma de consulta apenas. Aqui é a referência bibliográfica. E é isso, eu vou deixar com vocês lá no Classroom para estudar, tá? Essa norma aqui que eu peguei aqui da internet. E ela vem montando aqui uma estrutura que é interessante. Ele, apesar de estar obsoleto, mas esta norma, ela abrange muitas coisas que ainda hoje são aplicadas, tá certo? Apesar do nome ter o nome telecomunicação lá, mas também tem aqui vários outros pontos que a gente utiliza e tem os pontos positivos que naquela norma não tem, deixou de usar, que é a telecomunicação, né? E de rede de computadores também, tá bom? Bom, eu vou só passar aqui essa norma toda para que a gente possa ver aqui uma estrutura de um projeto, para você ter uma ideia. Que já é um detalhamento deste, na norma atual não fala, certo? E esse material aqui, sim, vocês terão todo ele disponível no Classroom para poder estudar. Aqui no caso, cabeamento secundário, primário. Tem uma área, proprietário, construtor. Aqui é para montar desenhos. Já está aqui na parte final da norma, parte dos anexos. Se fosse fazer um projeto, talvez isso aqui a gente possa até tentar ver como fazer, né? Por exemplo, uma área, você quer determinar aqui uma área para fazer um cabeamento estruturado. Como é que você conseguiria fazer isso aqui? E como é feito uma planta dessa? Isso aqui é bem interessante, que quando você for... Veja que um detalhamento deste na outra norma não cita. Se você fosse, de repente, desenvolver uma planta para uma empresa, vou colocar aqui uma estrutura para poder você aplicar numa empresa. Como é que você faria? Aí, nesse caso, você teria que mostrar um desenho desse tipo, para a pessoa ter uma noção, e algo desse tipo aqui eu acho bem interessante a gente fazer um estudo, tá? Eu pretendo ensinar uma ferramenta a vocês para poder facilitar no momento de desenhar um projeto desse aqui, que acho que vai agregar bastante e vai mostrar uma qualidade melhor, porque com isso aqui é um desenho de conjunto, tá, turma? É um desenho técnico, não está na disciplina de desenho técnico, mas dá para que você possa apresentar ou, quando pegar um projeto, saber exatamente os pontos de instalações e terminologias, tá? Aqui, ó, ele vai aumentando aqui, ó, o nível de detalhamento, tanto as tomadas, eu vou dar um zoom aqui, ó. Tá? Isso aqui foi feito um AutoCAD, tá? Aí, para esse caso, a gente pode ser que, ó, isso aqui é uma escada, ó. Eu vou tentar ver também uma parte específica só disso aqui, para que você entenda como desenvolver um projeto desse tipo. E, opa, sem querer eu diminuir um, pronto. Aqui, tá vendo? Todo esse projeto aqui, ó, no caso, o corte, tradução, auditório, se fosse ter um auditório, né? Vai fazer uma rede, um auditório. Aqui já no caso são outras especificações, detalhe da barra de aterramento. Tudo isso aqui é rede. Igual a parte de rede, a parte de estrutura. Claro que está mudando muito, mas é interessante a pessoa ter uma noção de como fazer isso aqui. E é interessante que esta norma ela é muito bem assim, detalhada e rica. Por exemplo, aqui, ó, esse cabo aqui, ó, ele vem dizendo aqui é A4,
o CSUAP, 4 portas. Aqui tem a tomada, tendo esse elevador aqui. Ó, todo aquele desenho lá da estrutura. É um projeto completo. E você, quando você termina, eu não sei como é que tá hoje com o CREA, porque hoje com o CREA, a pessoa, por exemplo, aqui, ó, todo aquele símbolo lá, ó, caixa de tomada, por exemplo, esse desenho aqui, cadê? Aqui tá na norma, a norma especificando tudinho. Eita. Deixa eu botar aqui, tá? Ó, rede interna estruturada de telecomunicações, detalhes de simbologia. Aí aqui no caso, por exemplo, esse símbolo aqui, ó, caixa de tomada modular de 8 vias ou de passagem CP. Ou seja, aqui no caso, ele está mostrando aqui uma tomada que vai ter lá naquele desenho. Se a gente chegar lá no desenho, vai ter um ponto aqui que ele vai ter essa tomada. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Encontrar uma tomadinha dessa. Opa, ó, tá aqui, tá vendo? Isso aqui já é uma tomada, tá? E tudo isso aqui ele é um meio de física de comunicação, pessoal. Aqui estão todas as simbologias, ó. Haste de aterramento, conduto com tomada, tubulação sobre, tá? Isso aqui é um projeto. E que esta norma saiu para aquela que a gente chegou a ver hoje em dia. Está totalmente diferente, né? Mas é isso aí, pessoal. E vamos lá. Opa. Bom, pessoal, é isso aí, tá? Que eu gostaria de apresentar a vocês. Esta norma caiu aqui na internet, poxa. Esta norma é uma norma que ela veio para ficar, tá? Mudou aqui o ponto, hoje está em 2019, como vimos, né? Mas é uma norma que ela vem dar uma base muito grande e boa para estudar redes de computadores, tanto na parte de RJ45 quanto de fibra óptica. E esta outra, que é a antiga, né, obsoleta, interessante, que nela tem uma parte boa de projeto, para você ter uma ideia de projeto de rede de computadores, montar uma estrutura, tal, já sabe que de um ponto até o outro não pode ter mais de 100 metros. E tem algumas explicações de simbologias, que ainda no dia de hoje existem projetos, digamos, vai instalar ali redes no shopping. Aí como é que vai ser a planta lá da estrutura? Aí quer dizer, aquela planta lá que o engenheiro vai desenvolver, às vezes, pessoal, um técnico de telecomunicações ou rede de computadores que tem uma noção boa, aí ele pode desenvolver sim um projeto desse e aplicar lá todas as terminologias, as simbologias, entendeu? E é isso aí, tá joia? Então vamos lá. Ufa, é coisa pra caramba, hein? Então, depois que você aprendeu aí esse conteúdo, vou passar uma atividade no Classroom, tá certo? E lá você vai ver como pode realizar. E se você não tiver computador, não se preocupe, pode fazer na própria mão mesmo, no caderno, quer dizer, manual. E é isso aí, turma, não desista, tá joia? Vamos lá, tchau!